esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o filósofo e teólogo São Tomás de Aquino. No final lá da Idade Média, então, a gente vai ter a escolástica. Escolástica, o nome já lembra o quê? Escola. Então, foi a época que surgiu as primeiras universidades. As primeiras universidades, elas surgem já caminhando para o final da Idade Média. Nessa época, quem cuidava da educação era a igreja. Então, na Idade Média, a gente tinha as igrejas e do lado a gente tinha as escolas. Então, a igreja, os padres que cuidavam da educação. Então, já no final da Idade Média, no período da escolástica, a gente vai ter o seu maior expoente aí, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele é do norte da Itália. Ele era de família rica. A família dele não queria que ele entrasse para a vida religiosa, porém ele entra para a vida religiosa e se torna padre. Ele morou em vários lugares da Europa. Ele foi um grande professor e, assim como os seus colegas filósofos e teólogos, na Idade Média, a gente vai ter na história da filosofia medieval vários padres que são filósofos e teólogos, e o Tomás de Aquino, ele vai beber da filosofia de Aristóteles. Então, a gente pode dizer que Tomás de Aquino, ele vai cristianizar Aristóteles. Vocês peguem lá o meu vídeo sobre Aristóteles, ele fala sobre o primeiro motor imóvel. Tomás de Aquino, então, ele vai conciliar a fé e a razão. Ou seja, para ele a fé e a razão, elas podem ser compatíveis, elas podem completar uma a outra. Então, São Tomás de Aquino, bebendo da filosofia de Aristóteles, ele vai criar as 5 provas da existência de Deus. Também pode ser chamado de 5 vias. Então, a primeira via, a via do movimento. Tudo aquilo que se move é movido por outro. O movimento, em São Tomás de Aquino, é a mesma ideia de movimento em Aristóteles. Para Aristóteles, o movimento é a passagem do ato em potência. Por exemplo, eu tenho uma pedra de mármore. Em ato é uma pedra. Em potência, ela pode se tornar uma estátua. Pode se tornar uma estátua, pode se tornar a estátua de um cavalo, a estátua de uma pessoa, a estátua de um bicho. Então, quando essa pedra bruta, ela se torna aquilo que ela tem potência, por exemplo, uma estátua, isso é um movimento. Então a pedra deixou de ser uma pedra bruta e se transformou em uma estátua. Então a passagem do ato em potência. E isso é o movimento. Por isso que ele vai dizer que tudo aquilo que se move é movido por outro. Ou seja, a pedra só se transformou em uma estátua porque antes de ser estátua era uma pedra bruta. É preciso então crer na existência de um primum movis, de um primeiro movimento. E esse justamente é Deus. O que significa isso? Que se as coisas possuem um movimento, que seria essa passagem do ato para a potência, tem que ter um primeiro movimento. Você tem que ter um primeiro movimento que seria
a origem de todo o movimento que existe no cosmos, né, no universo. E esse primeiro movimento, São Tomás de Aquino, ele vai falar que é Deus. A segunda via da causa. Não é possível que exista uma série infinita de causas. Existe uma primeira causa, não causada, e esta é Deus. Por exemplo, eu existo. Por que eu existo? Porque eu tenho um pai e uma mãe. Por que meus pais existem? Por causa dos meus avós. Por que meus avós existem? Por causa dos meus bisavós. Por que meus bisavós existem? Por causa dos meus tataravós. E a gente pode chegar no quê? Numa série infinita, né? Até chegar para conseguir explicar porque eu existo, a gente pode chegar numa série infinita, né? Meus pais, meus avós, bisavós, tataravós, etc. O infinito, ele tem começo? Não, né? O infinito não tem começo. Se o infinito não tem começo, eu não consigo explicar a origem. Então, São Tomás de Aquino fala o quê? Que precisa existir uma primeira causa, né? Primeira causa que não é causada, ou seja, não existe nada antes dela, que aí seria Deus, né? A primeira causa de tudo. Terceira via da contingência. As coisas são contingentes, ou seja, podem existir ou não existir. Mas aquilo que pode existir ou não existir, algum tempo não existiu. Isso implica que houve um tempo em que nada existia. Mas se assim fosse também agora, nunca deveria existir nada, porque é impossível que aquilo que não existe comece a existir, a não ser por algo que já existe. É, portanto, necessário que algo seja necessário, e isto é Deus. Em outras palavras, o que é o contingente? O contingente é aquilo que pode existir como não. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês como eu poderia não estar. Essa estante que está atrás de mim, ela existe como poderia não existir. Isso é contingente. Só que para existir os seres contingentes, a gente tem que ter primeiro um ser necessário. O que significa isso? Que é necessário que exista algo primeiro para que exista o resto. E isto, São Tomás de Aquino vai falar que é Deus. Então Deus é um ser necessário. Quarta via dos graus de perfeição. Existem diversos graus de perfeição, mas isso implica um grau máximo ao qual referir-se. Esta suma perfeição é Deus. O que significa isso? Eu só posso falar que A é melhor do que B porque eu tenho uma ideia de perfeição. Se eu tenho uma ideia de perfeição, é porque existe um ser perfeito. E quem é o ser perfeito? Deus. Então eu só posso comparar que A é melhor do que B, porque eu parto do princípio que existe algo perfeito. E o perfeito é Deus. A última via, quinta via do finalismo. Existe um finalismo no cosmos, e isso implica a existência de uma causa inteligente e finalizante, justamente Deus. O que seria isso em outras palavras? As coisas que existem, elas possuem uma finalidade. Eu tenho o Sol que cria o dia, né? A gente tem a Lua que ilumina a noite. A gente tem a água que serve para beber, né?
Então as coisas elas têm uma finalidade. Se as coisas têm uma finalidade, é porque existe uma inteligência que organizou. Quem que é essa inteligência que organizou? Deus. Então, na filosofia de São Tomás de Aquino, Deus seria esse ser inteligente que organizou os entes. Na metafísica, ente é tudo aquilo que existe. Beleza? Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Valeu!